Miguel Morgado, boa noite, bem-vindo. Vamos começar pelas rentrées do PSD e do PS. Começa por analisar o discurso de Luís Montenegro. Hoje, infelizmente, não temos os temas mais empolgantes que se podia conceber aqui, mas, enfim, nós não podemos deixar de comentar aqui as rentrées dos dois principais partidos, enfim, de dois dos três principais partidos, para ninguém ficar ofendido. Vamos começar por Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro em funções, e, portanto, tem essa ordem de prioridade. Um preliminar. Luís Montenegro tem que arranjar alguém que lhe escreva os discursos. A dada altura, o discurso tornou-se penoso. Sempre a mesma estrutura gramatical, sempre as mesmas palavras. Ele tinha lá as ideias dele, os conteúdos que queria apresentar, mas a forma foi um suplício. E ele abusa disto. Ele já é Primeiro-Ministro há 2 anos, líder da oposição quase durante 2 anos. Os políticos não podem abusar também das suas capacidades comunicativas. Haver um discurso bem estruturado, conseguido, capaz de reunir a atenção das pessoas, é insubstituível. Depois não há chavões e palavras trabalhadas por agências de comunicação, como iremos ver, que resolvam isso, que resolvam essa carência. E a mesma coisa se aplica a José Luís Carneiro, mas já lá iremos. Quanto ao conteúdo, eu achei muita graça a um detalhe para o qual eu já tinha chamado a atenção aqui, mas eu agora vou fazer uma ligação nova. Isto é, Luís Montenegro, desde que se tornou Presidente do PSD, alguém o convenceu, eu sei quem é que o convenceu, enfim, a história habitual, de que ele teria aqui um grande slogan que utilizaria para tudo, a torto e direito, digamos assim, que é: eu governo para as pessoas. Eu governo para as pessoas. Isso foi um grande estratagema retórico para neutralizar ideologicamente o PSD, portanto é um governo que não tem projeto ideológico nenhum, o PSD também já não tem projeto ideológico nenhum, anda ali a ver, a gerir a situação e depois, consoante a circunstância, ora joga mais para aqui, ora joga mais para acolá. E então, não, nós não estamos preocupados com ideologias, porque isso não interessa a ninguém, nós estamos a governar para as pessoas. Parecia uma coisa mais ou menos inofensiva. Ele abusou tanto disto neste discurso do Pontal, que me fez lembrar aqui uma comparação. Talvez eu não se tenha dado conta, nem a agência de comunicação que lhe impingiu isso tenha dado conta. Mas a primeira pessoa a fazer propaganda política à volta da questão: os portugueses não são números, são pessoas. Eu vou recordar as pessoas do PPD, que pelos vistos não têm memória nenhuma. Foi a equipa de propaganda eleitoral de António Guterres em 1995 contra a suposta frieza tecnocrática de quem? De Cavaco Silva, a pessoa que agora Luís Montenegro diz admirar e querer imitar. Bem, então faço aqui um apelo às pessoas do PSD que, vejam bem, vocês estão a repetir exatamente a mesma coisa que foi utilizada para destruir politicamente Cavaco Silva. E digo-vos uma coisa, sem efeito retórico nenhum, porque repetir 20 vezes isto não são números, são pessoas, isso não tem efeito retórico nenhum. Para além agora da forma, mas apesar da forma ser importante, o discurso foi muito previsível, como foi o José Luís Carneiro, porque basicamente o Luís Montenegro tinha ali uma missão, o seu grupo entendeu que tinha uma missão, que era: vamos pôr o país a falar do sucesso económico, é assim que ele apresentou ao país, é um país que está a ser economicamente falando, ou macroeconomicamente falando, muito bem sucedido, para ver se desviamos o assunto. Porquê? Porque o assunto era o desastre nos exames nacionais e o desastre chamado Luís Neves. E foi isso que Luís Montenegro foi lá dizer. Foi lá dizer que há uma espécie de censura moderna, onde nós temos aqui uma paranoia qualquer com o governo de Luís Montenegro, só insistimos nas coisas ruins. As coisas ruins. E então há uma espécie de censura moderna porque já não falamos das coisas que correm bem. Há uma coisa que ele também tem que perceber. O caso Luís Neves, eu sei que não cabe no chavão da agência de comunicação que só sabe falar de números e pessoas. Pessoas e números. Números não são pessoas não são números. Mas eu vou acrescentar uma terceira palavra que talvez complique isto tudo. O caso Luís Neves tem a ver não com números, não com pessoas, com instituições. E já que Luís Montenegro está tão interessado no crescimento económico e diz que Portugal agora vai ter uma década de grande crescimento económico, fica a saber que sem instituições sólidas não há crescimento económico. Pode inventar o que quiser, dar aos reformados o que quiser, não há crescimento económico. Se há coisa que nós chamamos de história económica dos últimos 150, 200 anos, é que sem instituições a funcionar, funcionais, credíveis, confiáveis, não há crescimento económico. Portanto, Luís Neves não é um detalhe. Não é uma coisa que os obcecados da comunicação social, não sei se são os da extrema-direita, são os da esquerda também, no início eram só a extrema-direita, mas cá são os da esquerda também, estão obcecados com o Luís Neves.
Mas nós sabemos é que os da esquerda não estão obcecados, como nós já iremos ver. Sim. Agora, de tal maneira Luís Montenegro estava entusiasmado com o sucesso económico do país, onde ele tem razão, o país, em termos, enfim, relativos ao que se passa no resto da Europa, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do crescimento dos rendimentos e dos salários dos portugueses, as coisas estão a correr relativamente bem. Ele nisso tem toda a razão. Mas ele entusiasmou-se tanto que, a dada altura, diz uma coisa que é factualmente falsa. E um Primeiro-Ministro não pode dar uma informação daquelas. Eu censurei aqui várias vezes António Costa e Mário Centeno por fazerem o mesmo truque. Por isso eu não vou deixar passar Luís Montenegro. E o que é? É que alguém lhe deve ter dado informação sobre os dados do segundo trimestre deste ano, os dados do crescimento do PIB em Portugal, quando ainda só tinham saído os dados de alguns países. E ele ficou com aquela informação, esquecendo-se que os países depois vão libertando também a sua informação estatística. E agora já não temos um retrato quase completo de toda a União Europeia. E então ele diz, Luís Montenegro, que Portugal é a economia que está a crescer mais na Europa e na zona euro. Isso é falso. Eu vou dizer aqui, que para não se pensar que é só 1 ou 2, cresceram mais no segundo trimestre deste ano que Portugal, Finlândia, Lituânia, Polónia, Bulgária, Eslovénia, Espanha, Suécia, Chipre e provavelmente Malta, quando saírem os números. Não é 1 ou 2. Isto era o que António Costa e o Mário Centeno faziam. Portugal é dos primeiros a apresentar a estatística. Somos os primeiros. E depois os jornais diziam que somos os primeiros, esqueciam-se de verificar, passados 2 ou 3 semanas, se entretanto as outras estatísticas tinham ultrapassado Portugal. Portanto, eu espero que isto não ganhe... Vamos a José Luís Carneiro. Eu só quero terminar com esta questão aqui da REN, que é o grande anúncio. Eu sinceramente não percebi. Não percebi. Porque as razões que o Primeiro-Ministro avançou para a compra daquela participação de quase 14% na REN são razões totalmente estapafúrdias. Ele diz, para o Estado ter nas suas mãos a decisão estratégica e as decisões de investimento na rede elétrica nacional. Lamento. A REN não é isso. A REN, para as pessoas saberem, e houve muitas mentiras que se disseram sobre a REN, a propósito da privatização da REN nos tempos do governo de Pedro Passos Coelho. Essas mentiras foram repetidas e, pelos vistos, agora foram mantidas. A REN é uma empresa que detém as concessionárias na área da eletricidade e do gás ligadas à rede. Tudo o que diz respeito às decisões estratégicas, opções de investimento, estão nas concessões. E as concessões são determinadas pela política setorial do governo com o envolvimento do regulador, a ERSE, e o contributo da DGEG. Portanto, é irrelevante se o Estado português tem 1%, 0% ou 100% da REN. Porque a rede nunca foi privatizada. Os ativos da rede são públicos, nunca foram privatizados. O que foi privatizado foi essa holding. Por isso, é bom que o Primeiro-Ministro dê outras razões para esta decisão, porque estas não valem. José Luís Carneiro. Vamos lá passar a José Luís Carneiro num instante, para sermos mais curtos, sem desconsideração pelo líder da oposição, ou pelo co-líder da oposição, porque ainda há outro, não é? Também foi muito previsível, também tem muitas dificuldades retóricas e oratórias, também se torna muito maçador. Mas ele, neste aspecto, não ter sido imprevisível, até foi bom. Basicamente, ele declarou-se agnóstico sobre o Orçamento de Estado. Tem que ver a proposta. Não disse que ia logo chumbar. Portanto, já se está a perceber que o PS vai fazer umas exigências e depois viabiliza aquilo com uma abstenção. Pronto, fica toda a gente satisfeita. Não se arranja drama nenhum. Fez as críticas que tinha que fazer ao governo, na saúde, na maneira como geriu a tempestade. Isso são tudo coisas normais. Disse que o país não é o país das maravilhas que o Luís Montenegro canta. Pronto, qualquer líder da oposição diz isso e ninguém leva a mal, enfim. Eu só constatei foi que ele cilindrou o Ministro da Educação. Ele disse que as falhas do Ministro da Educação justificavam o combate mais vivo do PS. Era a prioridade na oposição, era destruir Fernando Alexandre. Ele basicamente disse isto. As pessoas podem confirmar no discurso em Olhão. Nem uma palavra sobre Luís Neves. Portanto, José Luís Carneiro continua com medo. Eu sublinho a palavra. Ele tem medo de falar de Luís Neves. E um dia, José Luís Carneiro, quer ganhe as eleições e seja Primeiro-Ministro, quer não ganhe, vai ter que dar explicações porque é que, como líder da oposição, teve tanto medo de falar de Luís Neves. Já que depois lá no PS ninguém escrutina José Luís Carneiro. Toda a gente acha isto muito bem. Enfim, é o PS a ser inconsciente. Uma última nota que também vale a pena sublinhar. Há pouco fiz a comparação de Guterres com os números e as pessoas e esta embrulhada retórica do PSD, em que o PSD se meteu. Foi muito curioso ver que também à procura de precedentes, José Luís Carneiro diz: nós estamos aqui como há 31 anos, em 95, para a nova maioria. De quem? De António Guterres. Porquê que isto é curioso? José Luís Carneiro foi ministro de António Costa. António Costa foi primeiro-ministro quase 9 anos. Está fresquinho ainda.
nem uma palavra sobre querer continuar o legado de António Costa. António Costa está a ser posto no lixo, está a ser repudiado. E está a ser substituído com este guterrismo, que não é guterrismo. É que José Luís Carneiro está a fazer o que António José Seguro quer, que é fazer um PS anticostista. Ou, se quisermos, pós-costista, pós-Sócrates e pós-Costa. Que é o Partido Socialista que António José Seguro quer, porque ele detesta o outro, o PS de Sócrates e o PS de Costa. E isto é importante para Luís Montenegro, porquê? Porque significa aqui que há uma aliança óbvia entre o Presidente da República e José Luís Carneiro. Absolutamente. Com o PS que António José Seguro quer, e com o desejo de retaliação e de vingança e todos os ressentimentos que ficaram acumulados, António José Seguro era um delfim de António Guterres. Para as pessoas que têm menos memória, ele foi um delfim de António Guterres. Ainda era um rapaz novo na altura, mas era uma grande promessa do guterrismo, que o socratismo depois quis esmagar e o costismo desprezou, como nós sabemos. António José Seguro não se esquece disso. Portanto, quando houver uma circunstância política em que o PS tenha a oportunidade de ganhar eleições, José Luís Carneiro vai poder contar com António José Seguro para criar essa crise política, dissolver o Parlamento e antecipar eleições. Se Luís Montenegro não percebeu isto, é convém que comece a perceber. Muito bem, vamos avançar para a declaração conjunta das primeiras ministras de Itália e Dinamarca sobre a imigração ilegal e da urgente resposta europeia. Isto enquanto Ceuta ainda não está. É verdade, a situação resolvida. E as duas ocorrências não são coincidência. Quer dizer, esta declaração vem na sequência da crise de Ceuta e é uma aliança interessante. Para quem não sabe, Mette Frederiksen é a primeira-ministra dinamarquesa há muito tempo e ela é socialista. Ela é socialista. É da família a que pertence o Partido Socialista Português na Europa. Meloni é de um partido de direita que tem uma coligação com um partido da direita radical e com um partido do centro-direita, digamos assim. Fizeram uma declaração conjunta que eu estranhei a ausência de reações críticas. Porque a declaração é tudo menos aquilo que costumamos ouvir do discurso dos líderes europeus. Dos líderes europeus em funções. O que é que diz a declaração? Diz duas coisas muito simples. Não vale a pena negar, basicamente eles estão a dizer, os Luís Neves da vida, esqueçam. Nem temos paciência para aturar os Luís Neves da vida. Quer dizer, aqueles que dizem que não há relação nenhuma entre criminalidade e imigração ilegal, esqueçam. Connosco não contam. E dizem isto a falar, é muito curioso na declaração eles dizem isto, nós somos as únicas duas mulheres que governam um país europeu. E isso não é inocente elas estarem a dizer isso. Elas estão a dizer que a imigração ilegal traz muitos problemas. Um deles é a criminalidade na ótica da violência sexual. E, portanto, as mulheres são as mais vulneráveis a este aumento da criminalidade. E elas dizem, não adianta negar. Que é uma coisa que nós em Portugal, meu Deus, haver uma relação entre imigração ilegal e criminalidade, leva logo ali o carimbo de fascista hitleriano. É que nem sequer é a versão Mussolini, é logo hitleriano. Elas, da família socialista, Frederiksen, diz exatamente isto. E depois diz assim, é por isso que agora nós temos que regular a migração e dizer aos nossos migrantes, aos que já estão cá e escolheram a Europa para ser a sua casa, que nós não vamos aceitar, isto é o que está na declaração, nós não vamos aceitar que imponham um modo de vida que nós não queremos. Isto é uma mensagem política claríssima e que ouvimos em toda a parte, menos na boca dos governantes europeus. Em Portugal jamais alguém se atreveria a dizer uma coisa destas. Luís Montenegro, bem, Pedro Seixas nem vou falar nele, mas Macron também nunca diria uma coisa destas. Isto é muito significativo o que elas estão a dizer. Há um modo de vida europeu que tem que ser respeitado por quem escolhe a Europa e que é aceite para viver aqui, trabalhar e viver. Portanto, essa é a mensagem. Isto ocorre no momento em que, em Ceuta, nós temos, já não é 24 horas depois, não é 48 horas depois, não é uma semana depois, é 16 dias depois, lembramos, eu falei sobre isto a semana passada aqui, a enormidade que foi em Portugal repetir-se a propaganda de Sanches a dizer que tinham resolvido a situação em 24 horas. A situação está este caos. Em Ceuta, neste momento, é o caos. E é o caos do terror dos cidadãos de Ceuta, pela sua segurança, em particular as mulheres. Entretanto, já tivemos notícias de violações de meninas de 14 anos e mais novas, e outras que não têm sido denunciadas por medo das vítimas, que estão a ser levadas a cabo sobre vítimas que são elas próprias migrantes, muitas delas as meninas que estão a ser, neste momento, afetadas. Não há nenhuma solução para estes migrantes. Eu agora peço para pôr o primeiro dos vídeos que eu escolhi, que é um vídeo significativo. Enfim, há muitos vídeos a circular das pessoas em Ceuta
horrorizadas com o abandono das autoridades espanholas, contra Pedro Sánchez, contra a Ministra da Saúde, que foi agora a Ceuta dizer que os médicos do Hospital de Ceuta estarem a denunciar na importação de doenças como a tuberculose, sarna, gonorreia, que eles estão a diagnosticar nos migrantes, que fazer isso é xenofobia. A Ministra da Saúde foi lá dar lições. Mas isto não é a Ministra da Saúde, este é o treinador da equipa de futebol profissional de Ceuta. Está numa conferência de imprensa, na véspera do jogo, e o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer, por minha vontade, e dos jogadores, e da equipa toda de Ceuta, nós não íamos jogar à bola. Porque a situação que está a passar é catastrófica. E no governo ninguém quer saber disto. E o futuro de Ceuta é o despovoamento. As pessoas vão fugir daqui. E como é que ele diz no final? Qual é a frase que ele diz? Eu não pus o som para ninguém ficar ofendido. Ele diz assim, estamos lixados com F. Toda a gente percebe o que é que eu estou a dizer. Estão lixados com F. É assim que ele se sente, ele e as pessoas de Ceuta. Eu peço para pôr agora o outro vídeo que também é muito significativo. É do Ministro da Justiça de Marrocos. O Ministro da Justiça de Marrocos disse uma coisa absolutamente incrível para as pessoas que só aceitam e só ouvem a propaganda divulgada por Pedro Sánchez e pelo seu governo. Marrocos é acusado por muita gente de ter facilitado, e por mim, incluindo, ter facilitado aquela invasão, que inicialmente eram 49 mil pessoas, agora o cálculo já são 70 a 80 mil pessoas, o número de pessoas que invadiram naquele dia Ceuta. O que é que ele está a dizer aqui? Ele está a dizer uma coisa muito simples. Ele está a dizer assim, bem, nós exigimos o retorno dos menores marroquinos. A Espanha diz que não pode, diz que não vai fazê-lo. Marrocos exige o retorno daqueles que são procurados pela justiça marroquina. As autoridades espanholas não o fazem. Agora, terceiro ponto e o mais importante que diz aqui o Ministro da Justiça de Marrocos. Marrocos está a gastar recursos e pessoas a impedir que marroquinos violem a fronteira e a impedir que os subsaarianos, portanto os africanos que passam por Marrocos, não é, para tentar chegar à Europa, também não migrem para a Europa. Nós gastamos esses recursos todos, temos este recurso todo. E o que é que a Espanha faz? Legaliza-os a todos. Dá a mensagem a toda a gente que qualquer pessoa que chegue à Espanha possa legalizar e se tornar um cidadão europeu. Ora, isto é uma bufetada na cara de todas as mentiras de Pedro Sánchez, que acabou há um mês um processo de legalização de migrantes com fontes documentais todas, enfim, eu já falei sobre isto nas outras semanas, não vou voltar a falar, onde o governo disse que se tratava apenas da legalização de 500 mil migrantes ilegais em Espanha. Já houve 1.200.000 solicitações. A polícia, não é a propaganda do governo de Sánchez, a polícia de estrangeiros em Espanha prevê que sejam 3 milhões de legalizações. Porquê? Porque são os legalizados e o agrupamento familiar. Já discutimos isso aqui a propósito de Portugal e como o Tribunal Constitucional arranjou problemas do outro mundo a propósito da proposta do Governo sobre o agrupamento familiar, que foi, na altura eu chamei isso, a jurisprudência da ignomínia. Agora, é óbvio que nestes processos de legalização tem de se pensar depois na consequência do que diz respeito ao agrupamento familiar. Quer dizer, a partir do momento em que se tem uma autorização de residência, a pessoa, ao abrigo da lei de Espanha, que é muito permissiva, chama os familiares, os menores, que estão ao seu cargo, mas também ascendentes, em algumas circunstâncias. Portanto, o cálculo é 3 milhões. São os marroquinos que estão a dizer aquilo que Frederiksen e Meloni dizem, mas Sánchez não chama fascistas aos marroquinos, só chama aos outros, europeus. Está a dizer o governo de Marrocos o que diz o governo italiano e o que diz o governo dinamarquês, que as políticas de Pedro Sánchez têm um efeito de chamada que destrói a possibilidade de haver uma política migratória sensata e razoável na Europa. Enquanto não resolvermos este problema, estaremos mal. E Ceuta está muito mal. Vamos avançar para as suas rubricas habituais, começando pelo inferno. Voltamos aos políticos nacionais. Vamos aqui falar de uma rentrée da rentrée. Nós sabemos que o Partido Comunista tem uma rentrée. Na Atalaia, ali no Seixal, com a festa do Avante. Sabemos, há um discurso do secretário-geral. Mas este ano, Paulo Raimundo resolveu fazer uma rentrée da rentrée. Fazendo o quê? Indo a Cuba homenagear Fidel Castro por ocasião do 100º aniversário desse homem que foi. E eu sei que agora vou chocar os portugueses que foram educados na propaganda castrista. Um dos maiores torcionários, assassinos e torturadores que nós conhecemos na segunda metade do século XX. As pessoas têm que perceber quem foi Fidel Castro. Fidel Castro tomou conta de um país, assassinou com fuzilamentos em massa os seus inimigos,
criou campos de concentração onde pôs toda a gente, não era só adversários políticos diretos, pôs, por exemplo, homossexuais, sim, porque não tinham virilidade suficiente para a revolução. Escândalo! Então Che Guevara, que aparece nos concertos da malta das raves e não sei o quê, era anti-gay, e punha-os no campo de concentração a trabalhar. Campos de concentração para quem gostava de música rock, usava cabelo comprido, porque também partilhavam dos valores contra-revolucionários. Isto foi feito em Cuba, em massa, que utilizou depois as migrações em massa em jangadas para atravessar para os Estados Unidos, também como arma. Utilizou as pessoas como carne para canhão. Um quarto, um terço da população de Cuba fugiu do paraíso cubano. E as pessoas podem dizer assim, não, mas em Cuba, a medicina, os hospitais. As pessoas têm que perceber a catástrofe económica que o castrismo que Fidel Castro criou em Cuba. Cuba era... Eu um dia vou fazer um programa sobre Cuba com as estatísticas todas direitinhas e os gráficos. Mas só para as pessoas saberem. Cuba, em 1958, na véspera da Revolução de Castro, era um dos países mais próximos. Era, com a Argentina, o país mais próximo da América Latina. Mais próximo da América Latina. Hoje é um dos mais pobres. E a tradição da medicina e dos cuidados de saúde vinha já do século XIX. Só para as pessoas saberem, em 1958, Cuba tinha mais médicos e dentistas per capita por habitante do que a Inglaterra. Tinha um rendimento per capita ajustado a poder de compra do nível da Irlanda e da Áustria, superiores ao da Irlanda e da Áustria. O que aconteceu, entretanto, foi que Cuba tornou-se um país de fome e de carência radical graças a Fidel Castro. Paulo Raimundo vai homenagear este homem. Eu espero bem que as pessoas saibam quem é este Paulo Raimundo que está no Parlamento Português a homenagear um torcionário. Avançamos para o purgatório. Gostou do filme Odisseia? Eu tive sentimentos contraditórios, por isso é que não o pus no paraíso, foi para o purgatório. Eu tenho que dizer que eu amo a obra de Christopher Nolan. Christopher Nolan, para mim, é, na geração dele, o maior realizador daquela geração, sem margem para dúvida. Tem obras-primas, nem vou falar sobre elas aqui, porque nós não temos tempo. E, portanto, eu estava à espera de ver este filme com grande expectativa. Havia muita controvérsia, o filme já ganhou muito dinheiro por causa dessas controvérsias todas, nós não temos tempo de ir aí. O que é que eu quero dizer sobre isto? O filme, a Odisseia, o filme de Nolan, é uma homenagem, portanto, uma apropriação, uma adaptação do grande poema épico de Homero que funda uma grande parte da civilização que nós temos hoje no Ocidente. Que não é só um poema, é muito mais do que um poema. E esse poema, Odisseia, quer dizer o poema do Odisseus. O Odisseus é o que nós traduzimos depois para latim, enfim, também não tenho tempo a explicar porque é que é assim, mas por Ulisses. Portanto, é a epopeia de um homem chamado Ulisses que vai combater com os aqueus, sob Agamemnon, para conquistar Troia e consegue ao final de 10 anos. Ele era um homem particular porque era o homem dos mil ardis. Era o mais esperto de todos, mas era um mentiroso e um capcioso que era inigualável. O que é que... E é um herói, e é considerado um herói. O que é que Nolan faz de Ulisses? Faz de Ulisses, infelizmente para mim, não é que gosto do Nolan e também amo os poemas homéricos, os dois, Ilíada e Odisseia, faz um John Rambo. Um John Rambo sem o interesse do Rambo original. Portanto, a culpa não é do Matt Damon, do ator, a culpa é de Nolan. Reparem, o que ele faz é... Ulisses está traumatizado com stress pós-traumático, como os veteranos de guerra, com o que ele andou a fazer em Troia, antes de Troia, depois de Troia, e anda à procura de uma expiação final com o remorso que tem. Mas repare-se que isto Nolan pode fazer a adaptação que quiser do Ulisses, mas isto é subverter por completo o Ulisses de Homero, sem ir além dos pequenos preconceitos e das pequenas guerras culturais dos Estados Unidos da América 2026. Se é para adaptarmos Homero ao nosso tempo, que o façamos transcendendo as nossas pequenezes, transcendendo as nossas pusilanimidades. E Nolan o que faz é tornar Ulisses um John Rambo pusilânime. E vamos muito rapidamente ao paraíso. Bem, muito rapidamente para celebrar os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Não é por ele ser um santo da Igreja, embora isso também fosse importante. Talvez as pessoas não saibam que Francisco foi um dos maiores revolucionários dos últimos 1000 anos. Há muitas coisas até na consciência moderna que foram inventadas por Assis, desde o amor da natureza, o amor dos animais, mas também esta dúvida sobre os malefícios espirituais da propriedade, do ganho, etc. A ordem que ele criou, hoje o que temos dos franciscanos no mundo atual é uma
pálida sombra do que foi o franciscanismo no século XIII e no século XIV, foi uma das maiores forças revolucionárias transformadoras, para o bem e para o mal, do nosso mundo. Isso tudo graças a um homem de quem ninguém iria prever que se faria uma revolução deste tamanho e que morreria aos 44 anos. Muito obrigada, Miguel Morgado, e até para a semana.